Talvez essa é uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos, especialmente no Brasil. No Básico do Básico de hoje, nós vamos estar falando sobre quem casa quer casa. E o que eu quero dizer com isso é que quando você casa, você sai da casa dos seus pais e você, então, inicia a sua vida a dois com a sua esposa ou com o seu marido, com a sua família. E por que é tão difícil? Porque na cultura brasileira, cultura latina em geral, mas na brasileira especificamente, nós não queremos nos desapegar dos nossos familiares. Pai e mãe, eles exercem um papel muito importante na nossa família e uma posição que nós muitas vezes não queremos negociar. As famílias, os pais, eles muitas vezes, alguns deles, não todos, mas eu diria que a grande maioria, ainda entra na história, na vida dos filhos, querendo dar palpite, querendo falar, e muitas vezes são palavras, conselhos que, por mais que saiam de um lugar de amor, de um lugar onde se deseja o melhor, muitas vezes são conselhos partidários, conselhos ali que puxando para o lado do filho ou para o lado da filha, e muitas vezes isso atrapalha no casamento, principalmente no início desse casamento, dessa relação conjugal. E o grande problema em tudo isso é que essas vozes externas, elas são como ruídos, são barulhos que atrapalham no relacionamento do casal, principalmente quando o casal está começando, quando é um casal que está iniciando ali a sua vida conjugal. Então essas vozes, de muitas vezes amigos também, pessoas que estão do lado de fora, são ruídos que atrapalham no relacionamento, na construção do casal. Sabe aquele ditado, conversa de marido e mulher, ninguém mete a colher? É verdade, a não ser que o casal abra espaço para que pessoas de fora, pessoas que são mais maduras, pessoas que são imparciais, que não vão escolher um lado ou outro, elas possam sim dar conselhos que são conselhos à luz da Bíblia, conselhos que vão edificar no seu casamento. E quando há essas vozes, muitas vezes o casal ele se distancia por conta desses conselhos parciais, por conta dos pais do marido ou dos pais da esposa estarem falando ali no ouvido deles, muitas vezes querendo proteger, porque não cortou ainda o cordão umbilical, né? Esse cordão que deve ser cortado. Então é muito importante que a gente entenda isso, porque o casal, a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala assim, que deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa. Essa palavra unir no hebraico, que foi o original do escrito no livro de Gênesis, significa apegar-se ou colar-se. Imagina que você pega uma fita de silver tape, sabe aquela silver tape, uma fita cinza, que é muito usada para colar coisas que são difíceis de descolar, digamos assim. Quando você cola uma fita na outra, você tenta descolar e você não consegue. É como se a definição dessa palavra unir ou união no hebraico quisesse dizer exatamente isso. Você se une à sua esposa. E muitas vezes, quando você vai se unir, você precisa se desunir de outras pessoas. Meu Deus, falei. Talvez muitos de vocês agora vão pensar, o que esse pastor está falando? Desunião dos pais? Não, não é isso. Pai e mãe, eles sempre vão ocupar esse lugar que é insubstituível. Lugar de pai, lugar de mãe, aqueles que muitas vezes foram quem foi o pai e a mãe que criou você, que tem essa figura importante na sua vida. Mas é necessário, sim, haver uma desunião, um descasamento, uma desconexão, para que essa conexão nova que está se fazendo agora com esse casamento possa prosperar, para que homem e mulher possam ali descobrir como que eles vão ser felizes, como que naquela discussão eles vão encontrar um caminho, eles vão chorar, vai ter palavras que muitas vezes vão acabar machucando, mas faz parte da construção. É uma construção e faz parte, a gente aprende, a gente machuca às vezes o dedo, a gente machuca às vezes um músculo, um tendão, mas
a gente está ali para caminhar junto. Casamento é isso. É homem e mulher, desuniu, saiu da casa do pai, da mãe, e isso significa que as opiniões e as palavras, elas precisam ser muito cuidadosas. Quando a gente vai ouvir a palavra do pai, a palavra da mãe, um conselho, porque agora você está se apegando, e meu amigo, minha amiga, é você e o seu cônjuge que agora vão descobrir como se resolver numa situação difícil. Eu tenho alguns pontos práticos aqui para trazer para você, para que te ajudar a silenciar essas vozes, esses ruídos que estão externamente, que estão às vezes acabando destruindo ou causando um problema no seu casamento. Então, primeira aplicação prática, primeiro passo prático que eu quero trazer para você, para te ajudar a silenciar as vozes externas, é essa. Ouça bem. Alinhe sua ordem de prioridade. Gente, isso é muito forte. O casamento, ele exige prioridade. Quem é a pessoa mais importante no seu casamento? Gente, uma vez eu vi no Instagram, um Reels, e tava lá uma pessoa entrevistando vários casais na rua, e quem é mais importante para você? Aí um falou que era o filho, o outro falou que era a mãe, e o outro falou que era a esposa. E quando ia questionar, mas por que o filho? Mas por que a mãe? Sempre vai ter uma explicação que aparentemente é uma explicação plausível. Mas a verdade é que no seu casamento, a prioridade é o seu cônjuge. Homem, no seu casamento, a prioridade é a sua esposa. Você que é mulher, no seu casamento, a sua prioridade é o seu marido. Ele vem em primeiro lugar. Olha só que forte isso, gente. Pai e mãe, você não escolhe. Há casos muito raros em que a gente acaba escolhendo um pai e uma mãe. Mas eu estou falando do pai e da mãe que colocaram você no mundo. Você não escolhe. Aconteceu. Você nasceu naquela família. Marido e mulher é uma escolha. É você que escolhe. É diferente. Você não tem como escolher um pai ou uma mãe. Então eles nunca vão deixar de ser pai e mãe. Mas o marido e a esposa é uma escolha que você faz. Eu diria, é a primeira escolha que você faz na sua vida. E a mais importante. Depois, lógico, de reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas a pessoa que você vai escolher, mais importante, é o seu cônjuge. Então ele ou ela é a prioridade. Gênesis 2:24, deixará pai e mãe. Está na hora de muitos de nós aqui, muitos que estão me assistindo, deixar de ficar ouvindo o pai, deixar de ficar ouvindo a mãe o tempo todo. Tem marido que ouve mais a mãe do que a própria esposa, e tem esposa que ouve mais a mãe, o pai, do que o próprio marido. É preciso haver prioridade no casamento, e é preciso haver para hoje. Se você está aqui nesse vídeo é porque você precisa entender que você não caiu aqui por um acaso, mas é para que você possa realinhar a ordem de prioridade na sua vida. Então, no seu casamento, na sua vida, na sua família, o seu cônjuge vem em primeiro lugar. Não significa abandonar. Você não vai abandonar ninguém, mas você vai reordenar prioridades. O cônjuge, ele precisa ocupar o primeiro lugar. No início do meu casamento, eu tinha a minha família num padrão, num valor muito alto. E quando eu falo família em geral, tios, tias, primos. Eles estavam num padrão, numa escala de valores muito alto e mais alto ainda do que a minha própria esposa. Então, por muitas vezes eu pensava, o que eles vão pensar? Se eu fizer isso, o que a minha família vai pensar? Meu amigo, você quer estar casado? Não interessa o que os outros vão pensar. O que interessa é o que a sua esposa vai pensar. Para você que é esposa, o que interessa é o que o seu marido vai pensar. Pronto, acabou. Porque ela ocupa esse lugar de prioridade. Não é a sua família. E muitas vezes a minha família nuclear, que era eu e a minha esposa, ficava em segundo plano. Isso é muito prejudicial para o casamento. Então o primeiro passo é isso. Alinhe a sua ordem de prioridade. Segundo passo,
promova unidade no casamento. Você precisa promover. Promover é você pegar algo que estava ali, muitas vezes, em segundo plano, e você vai promover aquilo. E você precisa promover unidade no seu casamento. Pausa para minha água. Meu Deus, vamos lá. Efésios 5:31 vai dizer assim, ó, serão dois, uma só carne. Os dois serão uma só carne. Fazendo referência a Gênesis 2:24, livro de Efésios, o apóstolo Paulo está falando, ei, casais, vocês serão uma só carne. Ou seja, unidade, ela não acontece automaticamente. Ela é construída. Você promove, você constrói a unidade. Você fala mais com a sua esposa, você se aproxima mais do seu marido, você busca ouvir os desejos um do outro, você busca ouvir as dores um do outro, você está promovendo unidade, trazendo para perto. É algo que você precisa promover. Desenvolva esse diálogo constante, dá valor para os conselhos do seu cônjuge. Vou dar um outro exemplo aqui. Logo quando eu casei, gente, Juju sofreu. Porque eu custava a ouvir o conselho da minha esposa. E muitas vezes eu quebrei a minha cara. Sério, eu consigo lembrar de pelo menos 2 episódios que ela me falou algo, eu ignorei e eu quebrei a minha cara depois. Gente, ouça o seu cônjuge. Dê valor para o que ele ou para o que ela está falando. Você está entendendo isso? Isso é muito profundo. Para que você possa promover a unidade, você precisa dar valor. Caminhe junto nas decisões. Decisões emocionais, decisões empresariais, decisões da casa, decisões em relação aos filhos. Tem muito casal que o pai fala uma coisa, a mãe fala outra e não tem unidade. Os filhos estão perdidos ali, ó. Você está entendendo isso? Então precisa haver unidade em como criar os filhos, nas decisões espirituais. Ir para a igreja, ter um relacionamento com Deus, algo que vocês têm que construir juntos. Tem muito casal que o pai fala que é bom ir para a igreja, mas não vai para a igreja, manda a esposa ir com os filhos. Gente, meu Deus, não faz sentido. Caminhar junto espiritualmente. Então, seu segundo passo, promova unidade. Terceiro passo, proteja contra influências externas. Proteja o seu casamento. Sabe quem vai proteger o casamento? Não é outro, não. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seus filhos. É você. Provérbios 4:23 diz assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. O coração aqui, nesse texto, não são as emoções, mas é o ímpeto, é aquilo que te leva a fazer alguma coisa. O coração, ele te leva, é a vontade. É isso que o autor de Provérbios está falando aqui. Sobretudo, guarde esse coração que te move de influências externas. Porque se houver influências externas falando no combustível do que te move, e muitas vezes essas influências são influências negativas, a unidade do teu casamento vai estar em risco. E você é o responsável pelo teu casamento. Não abra brechas para vozes erradas que podem contaminar a sua aliança. Nem todo conselho que parece ser bom é saudável. Olha, você que é casado, você casou, deixa eu te falar uma coisa, não dá para você ter ou querer ter uma vida de solteiro estando casado. Coisas mudam, o horário de chegar em casa muda. As amizades muitas vezes vão mudar também, porque tem amizades que são amizades para a época de solteiro, que toda vez quando você vai encontrar, eles lembram de um passado que já morreu, que já não existe mais. Agora você tem uma aliança, agora você está casado, agora você tem um compromisso. Então você precisa proteger contra influências externas. Filtre os conselhos, busque pessoas maduras e imparciais, proteja a sua intimidade com o seu cônjuge. Não sai falando a sua intimidade para ninguém, gente. Isso aqui é o básico do básico de hoje. Tá bom demais, né? Já compartilha aqui esse link, já deixa aí um joinha. Já se inscreve no meu canal, porque a gente vai falar muito aqui sobre casamento. Eu quero poder abençoar a sua vida. Entenda bem, proteja o seu casamento de vozes externas. Não permite qualquer um dar palpite no que você tem de precioso, que é a sua família. Você está entendendo isso? E por último, gente, o último passo. Exerça graça. Isso é muito forte. Exerça graça. Eu vou te dizer o que eu tô... Eu vou explicar para você o que eu estou querendo dizer aqui. Colossenses 3, 13 e 14. Suportando-vos e perdoando-vos.
que o autor, o que Paulo está querendo falar aqui? Eu preciso abrir esse texto, gente. Peraí. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim, 3:13. Colossenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Olha isso que ele fala no 14. Assim, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Meu amigo, já vou te falar aqui uma coisa, minha amiga, vocês vão se chatear um com o outro. Vocês vão ter atritos. Vocês vão ter argumentos. Vocês vão brigar. Vocês vão discutir. Mas suportem-se uns aos outros. Respeitem uns aos outros. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus. Suportem-se e perdoem as queixas. Como é que nós que fomos perdoados por Deus a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não veio de nós, mas veio dele, nós fomos perdoados, não temos que fazer nada a não ser entender o perdão que já chegou para mim, como que eu sou perdoado e eu não consigo perdoar o meu cônjuge. Gente, tem alguma coisa muito errada aqui. É preciso haver perdão, é preciso haver reconciliamento de um casal. Agora, eu preciso alertar aqui, não use disso para o erro. Paulo também escreve, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Então, se você traiu, você tem que parar, analisar. É preciso perdoar? Sim, mas dependendo da situação, e eu não estou aqui para ser juiz de ninguém, dependendo da situação, existe um perdão, mas não quer dizer que existe reconciliação, tá bom? Eu sou a favor do casamento, eu sou a favor da reconciliação, mesmo após uma traição, mas há casos e casos. Esse não é o ponto do nosso básico do básico de hoje. O ponto é, exerça graça, perdoe, libere perdão. Se vocês estão ali brigados, não durmam sem antes dar o beijinho da noite. Vocês precisam ter graça um com o outro. Precisa ver. Aprenda. Assim vocês vão aprender juntos. Vocês não vão aprender separados. Vocês não vão aprender brigados. Vocês vão aprender com a graça. Tenham graça um com o outro. Tenham misericórdia. A beleza do casamento está na construção diária. É uma construção diária. Às vezes você está construindo algo, você faz uma coisa errada, é um erro. E aí? E agora? Acabou? Vai. Não presta mais para nada essa construção, todo esse edifício que foi edificado por conta de uma parede torta, não serve mais para nada? Não, vai lá, trabalha para edificação. O que eu estou querendo dizer com tudo isso para você hoje é que o casamento ele não é apenas uma união emocional, mas ela é uma união intencional, é uma aliança que você faz, é uma aliança espiritual que você faz com o seu cônjuge. E, gente, casamento é bom demais, mas infelizmente tem muitas pessoas que não foram instruídas. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te ajudar, para te dar o básico do casamento. Uma vez por semana a gente vai estar aqui junto, eu vou estar trazendo aqui um ensinamento para você. Semana passada a gente teve um ensinamento muito legal. Compartilha, me ajuda a alcançar mais pessoas para que a gente possa ensinar o básico do básico que muita gente não sabe, mas que hoje você já sabe sobre o básico de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe. Você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, compartilha e já deixa aí o seu joinha também.